Depois de vencer uma guerra, para onde retorna um homem que já não reconhece a si mesmo? A Odisseia, de Christopher Nolan, não é apenas a história de um rei tentando voltar para casa. É a jornada de um homem através de monstros, tentações, memórias e culpas, até descobrir se ainda existe um lar dentro dele. Baseado no poema atribuído a Homero, o filme transforma o mar em inconsciente, os monstros em impulsos humanos e Ítaca na representação de uma identidade perdida. Odisseu é o criador da estratégia do cavalo de Troia, oferecer um presente aparentemente sagrado, esconder soldados dentro dele e destruir a cidade durante a noite. Na tradição mitológica, esse plano consagra sua inteligência. No filme, porém, ele se transforma em sua culpa original. O cavalo representa a inteligência separada da ética. O plano é brilhante, mas viola a Xênia, a lei sagrada da hospitalidade. Em um mundo perigoso, acolher o estrangeiro e respeitar aquele que entrava em sua casa eram atitudes fundamentais para preservar a confiança entre os povos. Odisseu transforma um presente em arma. A partir daquele momento, a confiança passa a esconder a morte. O filme nos faz uma pergunta incômoda. Uma vitória ainda pode ser chamada de vitória quando destrói o princípio que sustentava a própria civilização? Odisseu vence Troia, mas perde sua paz interior. Atena é a deusa da sabedoria, da estratégia e da inteligência disciplinada. Na mitologia, ela protege Odisseu porque reconhece nele uma mente semelhante à sua. No filme, entretanto, somente Odisseu parece vê-la, e sua imagem está relacionada às vítimas da destruição de Troia. Atena pode ser realmente uma deusa, mas também pode representar a consciência de Odisseu, retornando sob a forma daqueles que foram sacrificados por sua genialidade. Ela é a sabedoria que chega depois da ação. Não é a inteligência que pergunta, como posso vencer? É a consciência que pergunta, qual foi o preço dessa vitória? O homem inteligente sabe como vencer. O homem sábio pergunta se deveria vencer daquela maneira. Enquanto Odisseu atravessa o mar, Penélope e Telêmaco enfrentam outra guerra dentro do palácio. Os pretendentes ocupam a casa, consomem seus recursos e desejam tomar o trono. Eles entram como hóspedes, mas agem como invasores. Dessa forma, também violam a Xênia. Penélope representa uma fidelidade ativa. Por meio da inteligência e da resistência, ela preserva a memória de Odisseu, enquanto ele próprio começa a esquecer quem é. Telêmaco simboliza o filho que precisa amadurecer sem a presença do pai. Sua busca por Odisseu não é apenas a procura por uma pessoa. É a busca por uma origem, uma referência e uma identidade. Ítaca representa, ao mesmo tempo, o reino ameaçado, a família interrompida e o centro interior ao qual Odisseu precisa retornar. No poema de Homero, Calipso mantém Odisseu em sua ilha durante 7 anos e oferece a ele amor e imortalidade. Nolan combina essa passagem com outro episódio da mitologia, o encontro com os lotófagos. No filme, Calipso oferece a Odisseu a flor de lótus, que enfraquece suas lembranças e diminui sua dor. A ilha representa uma paz artificial. Calipso oferece algo extremamente sedutor, a possibilidade de não lembrar. O lótus pode simbolizar todas as fugas que anestesiam a consciência, o vício, o excesso de trabalho, o entretenimento constante ou simplesmente a recusa em enfrentar o passado. Odisseu poderia permanecer naquela ilha sem culpa e sem envelhecer, mas também viveria sem história, sem família e sem identidade. A imortalidade oferecida por Calipso é uma existência sem transformação, e uma vida sem transformação pode continuar indefinidamente, mas deixa de estar verdadeiramente viva. Polifemo, o ciclope, possui apenas um olho. Simbolicamente, ele representa uma consciência unilateral, incapaz de enxergar outra perspectiva. É a força sem reflexão, a fome sem medida e o poder sem civilidade. Mas o filme apresenta uma ambiguidade importante. Odisseu e seus homens entram na caverna do Ciclope e consomem seus recursos. Quem, afinal, invadiu a casa de quem? Polifemo é monstruoso, mas os gregos também chegam como saqueadores.
O monstro não está apenas diante do herói, ele começa a aparecer dentro dele. Na mitologia, Odisseu escapa usando o nome Ninguém. Depois, dominado pelo orgulho, revela sua verdadeira identidade, permitindo que Polifemo peça a Poseidon que amaldiçoe sua viagem. Muitas vezes, não é o perigo que nos derrota, é a necessidade de receber reconhecimento por tê-lo vencido. Os lestrigões são gigantes que destroem quase toda a frota de Odisseu. Eles representam um mundo no qual as proporções humanas deixam de valer. O herói, acostumado a dominar, torna-se pequeno e vulnerável. Essa passagem também apresenta os gregos pelo olhar dos outros povos. Para Odisseu, seus homens são guerreiros voltando para casa. Para aqueles que os recebem, são estrangeiros armados, exigindo alimento e passagem. Todo herói pode ser um invasor na história de alguém. Circe oferece alimento aos homens de Odisseu e os transforma em porcos. A metamorfose, porém, não cria algo completamente novo. Ela revela aquilo que já estava escondido. Os marinheiros devoram o banquete, dominados pelos apetites. Circe apenas torna visível a animalidade que já conduzia seus comportamentos. O porco simboliza a consciência reduzida a comer, possuir e satisfazer-se. A cena sugere que possuir uma forma humana não garante humanidade. Civilização, autocontrole e consciência precisam ser conquistados continuamente. O verdadeiro feitiço não é Circe transformar homens em animais. É o desejo fazer com que eles se comportem como animais antes mesmo da transformação. Toda grande jornada espiritual possui uma descida. Odisseu procura o profeta Tirésias, mas antes encontra os fantasmas da guerra e os homens sacrificados por suas decisões. Na mitologia, essa descida é chamada de catábase. É o momento em que o herói deixa o mundo comum e confronta a morte, o passado e tudo aquilo que tentou reprimir. Tirésias é cego, mas consegue enxergar o destino. Esse paradoxo nos mostra que visão física não significa necessariamente compreensão. Odisseu enxerga o mundo, mas ainda não compreende a si mesmo. Descer ao mundo dos mortos significa aceitar que nenhuma transformação acontece sem o encerramento de uma antiga identidade. Uma parte de Odisseu precisa morrer para que um novo homem possa retornar a Ítaca. As sereias não seduzem apenas pela beleza de suas vozes. Elas oferecem conhecimento. No filme, revelam uma verdade que Odisseu tenta evitar. Talvez uma parte dele não queira voltar para casa. Essa é a força simbólica das sereias. Elas não mentem completamente. Usam uma verdade parcial para conduzir o homem à destruição. Odisseu pede para ser amarrado ao mastro. Ele deseja ouvir, mas cria limites para não obedecer. Essa é uma das imagens mais filosóficas de toda a história. Liberdade não é fazer tudo aquilo que desejamos. Liberdade é reconhecer que alguns desejos podem nos escravizar e criar conscientemente os limites que impedem nosso naufrágio. De um lado está Caríbdes, o redemoinho capaz de engolir toda a embarcação. Do outro está Scylla, a criatura que captura alguns dos marinheiros. Não existe um caminho completamente seguro. Odisseu precisa escolher entre perder alguns homens ou correr o risco de perder todos. Scylla e Caríbdes representam as decisões para as quais não existe uma solução perfeita. A maturidade nem sempre encontra uma saída sem sofrimento. Às vezes, amadurecer significa assumir a responsabilidade por uma escolha inevitavelmente dolorosa. O líder não é aquele que consegue salvar todos em qualquer situação. É aquele que não se esconde do preço de suas decisões. Odisseu finalmente retorna a Ítaca disfarçado. Antes de recuperar sua identidade, ele observa aquilo que sua ausência produziu. Penélope propõe a prova do arco. Os pretendentes desejam possuir o poder de Odisseu, mas não conseguem manejar o instrumento que representa esse poder. O arco simboliza identidade, domínio interior e medida. Somente o verdadeiro rei conhece sua atenção. Quando Odisseu elimina os pretendentes,
a justiça parece restaurada. Mas o filme evita apresentar uma vitória simples. A violência utilizada para reconstruir a ordem ameaça novamente essa mesma ordem. O homem que destruiu Troia para vencer uma guerra agora precisa decidir se continuará utilizando a destruição como resposta para todos os seus conflitos. No final do filme, Telêmaco torna-se rei, enquanto Odisseu e Penélope partem juntos. Essa mudança em relação ao poema de Homero transforma o encerramento em um gesto de renúncia. Odisseu compreende que voltar para casa não significa voltar a ser quem era. O homem que deixou Ítaca já não existe. Depois da guerra, dos monstros e das perdas, ele precisa construir outra maneira de viver. Ao entregar o reino ao filho, abandona a necessidade de conservar o poder. Ao partir com Penélope, percebe que o lar não é apenas um lugar. O verdadeiro lar é uma relação baseada em memória, reconhecimento e verdade. A Odisseia permanece atual porque todos nós atravessamos mares interiores. O Ciclope representa nossa visão limitada. Circe revela nossos instintos. Calipso oferece o esquecimento. As sereias falam com nossos desejos secretos. Sila e Caríbdes representam escolhas sem respostas perfeitas. E Atena é a consciência que continua nos acompanhando, mesmo quando tentamos silenciá-la. Odisseu descobre que ninguém retorna verdadeiramente ao ponto de onde partiu. A viagem transforma o viajante. Talvez Ítaca não seja o lugar onde tudo volta a ser como antes. Talvez seja o momento em que finalmente conseguimos olhar para aquilo que fizemos, aceitar aquilo que perdemos e escolher quem ainda podemos nos tornar. Porque a maior distância percorrida em A Odisseia não está entre Troia e Ítaca. Está entre o homem que vence uma guerra e o homem que aprende a viver com as consequências de sua vitória.